Bom dia, gente, bom dia. Hoje a gente está dando início a mais uma entrevista do nosso movimento que está sendo feito por mim e pela Nirvana Marinho, que somos coordenadoras do curso de Baritóque para Animais no Brasil. A gente vai ter, então, mais uma edição de curso em novembro desse ano. E aí a gente está entrevistando e conversando e batendo um papo super gostoso com pessoas que fizeram o curso, pessoas que recebem atendimento, pessoas que fazem atendimento de Baritóque para animais. E a gente está hoje aqui com a maravilhosa Silvia, que foi convidada para poder participar. Ela esteve com a gente na última turma. E a gente vai dar então início a essa conversa nossa aqui, que foi. Preparamos um pouquinho antes, né, Silvia? A gente bateu um papo antes, Sim. aqueceu um pouquinho antes, para a gente poder trazer para vocês com muito carinho, com muito amor, muita presença, o que a gente quer trazer para essa mensagem de hoje. Então, eu sou Patrícia, sou terapeuta Body Talker, já vai fazer 3 anos. Eu sou criadora de cães há 10 anos, eu sou bióloga, sou mestre e doutora em botânica, sou terapeuta floral e ayurveda. E o meu foco sempre é trabalhar com bicho e também trabalhar com gente que meio bicho às vezes, né? Falo por mim. Então, nesse movimento, o Baritalk entrou para mim nesse lugar de trabalhar no contexto das famílias multiespécie. E agora eu quero ouvir, né, e que vocês também possam conhecer a Silvia como um todo, não só como movimento Baritalk. Passo a palavra e quero te ouvir, Silvia. Conta um pouquinho de você pra gente. Tá. Então, eu sou a Silvi, eu sou artista visual. Eu entrei no mundo do body talk passivamente recebendo faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu recebi a sessão é, de uma amiga minha, que já é formada há muito tempo, certificada também. E sempre curti, mas eu demorei para sentir o chamado, a possibilidade de fazer também. E essa, acho que aconteceu muito a partir do momento que ela me contou do body talk para animais, que eu não tinha sacado que existia, assim. E aí acendeu a chama, fiquei com vontade de fazer, aí eu, né, fiz o fundamentos, e comecei a praticar um pouco. Eu fiquei muito intimidada pela técnica, não vou mentir, assim, é muita informação, o protocolo assusta um pouco, mas aí fui encarando, fazendo, e aí esperando o body talk para animais chegar ao Brasil, e essa é a possibilidade. E aí, do nada, apareceu, foi no início deste ano, e aí fiz. Fiz e eu fiquei muito encantada. Eu acho que agora sim me sinto. Agora sim me encantei pelo Body Talk, mas foi bastante através do curso do Body Talk para os animais. Não que a gente não seja também animal, mas eu acho que tem uns aspectos que me encantaram mais ainda. Eu acho Uau, que é que isso. legal. Você fez o Fundamentos quando, Silvia? Eu fiz em 2021. Ah, olha só. Então, de 2021 para cá, você fez já com a intenção do Baritalk para animais, no caso, né? Fiz, fiz. Porque Que assim, pensei, massa. eu vou fazer o fundamentos, que até porque era pré-requisito, né? E vou praticando em animais. Que eu vi que não, assim, depois eu tive uma trava, fiquei muito tempo sem praticar nada, e aí retomei, e aí foi meio que tinha entrado num grupo de estudos para o Fundamentos um pouco antes de você falar desse curso que estava vindo, chegando. Então, assim, foi meio que eu costurei essa retomada do Body Talk Fundamentos ao início do curso, para me preparar mesmo. E aí você fez princípios e depois já engatou no É, Baritalk para animais em sim, abril, né? Que massa. Bem foi. parecido comigo, porque eu também fiz o Baritalk. Quando eu recebi sessão muito tempo atrás, que eu, né, comecei a ser como paciente também, assim como você, no dia que eu vi aquilo, eu já fiquei sabendo do Baritalk para animais. Para mim já era muito claro. O dia que eu fizer o curso de Baritalk é com o objetivo de Baritalk para animais. Não tinha outro objetivo pessoal dentro do Baritalk, Boto assim. fé. Claro que é uma jornada, né? A gente mexe muita coisa internamente, né, na formação. Não sei se Muito. você Não, ainda sentiu mais. isso. Eu acho que assim, foi eu acho que demorei para entender que Pod Talk é um trabalho, autotrabalho, né? Que a gente se trabalha a partir do momento que a gente começa a fazer fundamentos, a gente fazendo sessão em outra pessoa, a gente se trabalha também. Eu acho que eu demorei um Uhum. pouco para entender isso. Eu acho que essa minha trava inicial tem um pouco a ver com isso.
Eu acho que inconscientemente eu senti que estava mexendo muito, e aí meio que entrei numa coisa compensatória, tipo, ah, vou parar, não tem nada a ver comigo, é muito complexo. Eu acho que eu precisei desse tempo, que é muito forte. Eu acho que do animal, bota apenas em palavras essa sensação minha, de que não tem essa separação, né? Eu acho que é sei lá, a cerejinha do bolo, que eu acho que foi esse Body Talk para Animais, é essa ideia da não separação. Que é isso. Hum, Mas eu acho que os outros Uau. também são isso. Só que aí o Body Talk Animais nomeou. Assim, deu O seu sistema interno, ele conversa melhor, igual o meu, assim. Ele deve conversar melhor com a dinâmica animal do que com a parte muito lógica e racional. Você é artista, né? Então, seu É, funcionamento vem de um outro lugar, né, Silvio? eu acho que pode ser isso, que eu patinei um pouco mais no fundamentos, o E protocolo você que também assusta. é. Desculpa, Não, fala. é isso, pode falar. O protocolo assusta, né, para quem olha pela primeira vez. Muita informação. E você também é protetora, faz um trabalho de protetora com animais, não faz? Sim, sim. Me conta um É, pouquinho. é meio que foi aqui. Eu sempre tentei dar comida e resgatar animais quando via na rua, em situações de risco e tal, mas assim, chegando aqui, onde eu moro, tem muito bicho abandonado, assim, e na pandemia, assim, deu um boom. Logo depois, assim, é impressionante. E aí eu fui conhecendo pessoas que também se preocupavam, que também alimentavam, que também resgatavam. E a rede foi crescendo e eu fui entrando cada vez mais. E agora eu sou a tal da protetora, né? Que ganhei esse nome sem perceber também. E eu acho que pode, assim, eu sempre pensei também em possibilidades de ajudar aqueles corpos doentes e sofridos, né, pela vida na rua, pelo abandono e tal, de uma forma que não seja tão alopática, porque eu sei que tem suas Uhum. limitações e muitos são já subnutridos, já têm umas doenças crônicas, tem um rim falindo, tem o fígado acabado, e aí entrar com zilhões de antibióticos, entrar com nananã, eu acho que não, eu sentia que não era a solução. Até fiz um curso de terapia floral multiespécie, só que não é uma linguagem que flui muito para mim. Eu sinto que não foi isso. E eu acho que o Body Talk flui mais nesse sentido também de tratar o bicho como no seu complexo corpo-mente mesmo. Tem um trauma aí, tem um monte, não dá para só tratar o Uhum. corpo com antibiótico e esquecer que tem todo né, uma complexidade interna ali. E eu sinto isso um pouco como nossa responsabilidade coletiva da humanidade, porque a gente domesticou. Assim, não foram os bichos que falaram, nossa, por favor, me domestica, né? Então, essa dependência, esse desequilíbrio, foram a gente que fez. Então, acho que a gente tem que fazer nossa parte e não dá para apenas virar as costas e falar, ah, tchau. E aí eu acho que o Body Talk, assim, é um sonho que eu tenho de poder também fazer uma sessão à distância, talvez. Eu sei que tem um bicho tal abandonado, eu não posso fazer nada, não tenho dinheiro, não tenho mais o que fazer, não tenho LT, mas eu posso fazer uma sessão à distância, que ainda não tive coragem, mas eu queria fazer, assim, a ideia é essa. Isso que olha, vou só pegar alguns ganchos, porque quem está ouvindo a gente pode ser gente do Baritalk, pode ser gente que nunca ouviu falar do Baritalk. Vou trazer umas costuras aqui do que você está trazendo que acho que são muito legais. Uma delas é sobre essa qualidade que para mim me impressiona no Baritalk, e aí eu quero te ouvir, é que é essa qualidade da observação e da junção da consciência, da importância do lado esquerdo do cérebro, lógico, racional, que estuda, que tem estudo da anatomia, a gente dentro do Bartók estuda anatomia humana, anatomia animal, estuda fisiologia humana, fisiologia animal, todo esse lado. Lógico que às vezes a gente buga, mas que ele é importante, a gente não ignora isso, mas que junta com esse lado direito do cérebro que tem ali todo o intuitivo, toda a captação a leitura, a observação de campo. Então, para mim, a potência do Baritalk, e aí eu venho também de várias outras linhas, tanto o meio acadêmico quanto o meio muito intuitivo, que é essa junção, essa
observação nessa zona neutra, né, que une esses dois lados do cérebro, esses dois lados da realidade, né? Então, por exemplo, por um lado, a alopatia, às vezes, tem muitos efeitos colaterais, mas em alguns momentos só ela que resolve. Mas também em outros momentos precisa de, às vezes só ela não está resolvendo. Eu sinto que na humanidade a gente está chegando nesse movimento de compreender que não é ciência ou espiritualidade, não é alopatia ou intuição e terapias alternativas. É a observação da necessidade ali numa zona mais neutra para eu saber o que usar, o que trazer. E não ficar julgando, né? Assim, não levar só para um lado ou só para o outro. Essa é uma observação que o Bartók me ensinou, me ensina muito na prática, igual você falou, cada sessão que a gente vai fazendo, eu estou aprendendo muito sobre mim também, né? Estou aprendendo muito sobre o mundo, sobre o coletivo, sobre o indivíduo, né? Então, essa coisa do Bartók, essa visão, não sei como é que você sente assim, que é essa observação neutra, mas que eu tenho informações dos dois caminhos, né? Das duas direções para eu poder trazer e utilizar. Às vezes eu tenho que entrar numa anatomia de órgão, de tecido, de célula, de reação de componente químico do metabolismo celular, mas isso aqui juntando com a consciência daquele contexto, daquela informação, daquele trauma, aí isso é essa potência que o Bartók faz que a gente fica até sem saber como falar, né? Como que é para você isso, Silvia? É, sim, eu acho que é sei lá, o mais interessante para mim no Body Talk é justamente isso, de ver que quando eu falo que não tem separação, é meio que isso, que a célula Kupfer, não sei o que, tem a ver com, sei lá, uma coisa que parece tão distante, tão, alguma crise de ansiedade, por exemplo. Porque, assim, né? Essas equivalências no macro e no micro, que eu acho que principalmente no Body Talk animal ficou claro para mim, que pensando, voltando para os animais de rua, por exemplo, que é como se esse abandono de um bicho que já fez parte de uma matriz, de uma família, de um coletivo, essa doença desse bicho não é só porque aí picou o mosquito da leishmaniose, passou, nanana. Esse equilíbrio veio de antes, veio de um sistema de onde ele foi tirado, então, obviamente, as pessoas que abandonaram também não estão bem, talvez não tenha pego leishmaniose, mas, assim, não tem como você separar uma doença de um membro de uma matriz, mesmo expulso, que isso não afete a matriz inteira. Isso acho que no sistema global, por isso falei da responsabilidade coletiva, não tem como ter seres que fazem parte da matriz humana, porque a gente decidiu isso muito tempo atrás, que cachorro, gato vão fazer parte, e você querer excluir esses membros e achar que o resto da humanidade vai ficar bem, não tem como. Isso que eu acho que ficou para mim mais gritante ainda. Assim, é um trabalho coletivo. Você tirar um bicho da rua é coletivo. Isso tem um reflexo que nem você trabalha uma célula, mas a pessoa vai acabar dormindo melhor. Nossa, aparentemente tem nada a ver, mas tem a ver. Então, eu acho que assim, você apaziguando esse desequilíbrio de maus tratos, porque essas pessoas estão maltratando uma parte de si, né? E o coletivo está assim. Então, acho que isso para mim, a coisa mais interessante do Body Talk, que não tem separação. Então, esses bichos têm a ver comigo também, tem a ver com você, tem a ver com pessoas que nem lembram, que nem sabem da existência, assim. E aí não tem como você Exatamente. né? É isso. Então, E não tem separação nem humano, outras espécies de animais, nem humano e humano também, né? A gente vai entendendo, e é muito legal te ouvir, porque é interessante, assim, o como que a gente faz o fundamentos, faz os princípios. Eu também entendo muito mais facilmente a linguagem animal do que a lógica humana. Para mim, eu acho que a gente bebe da mesma fonte. Então eu estudei fundamentos, estudei princípios, foi fantástico.
Mas quando eu estudei Paritoque para Animais, tudo aquilo que eu achava que eu tinha entendido no meio lógico, racional, eu sentia com cada célula do corpo. Mesmo que aquilo não fizesse o caminho fosse tão profundo, eu sei que cada vez que a gente lê, estuda e revê, a gente vai vendo, são camadas, são níveis, né, de consciência que a gente vai se aprofundando. Então, e aí, né, eu fiz o curso de Bertol para Animais vou para a quarta vez. Então, eu sei que cada vez que eu faço é um novo olhar, é mais um aprofundamento. Na primeira vez eu estava lá, prestando atenção, entendendo. Na segunda vez eu estava entendendo e sentindo. Mas na quarta vez eu já estava só entrando no sentimento da informação. Então são camadas que a gente vai se aprofundando, que é muito legal de ver. Eu ia te fazer uma primeira pergunta que era sobre como que o Bertoldo para Animais chegou para você, mas eu já vi que já fez parte da sua apresentação. Já foi. Muito massa. Então a gente vai para uma segunda pergunta, né, que conduzindo a nossa conversa aqui, que é assim, eu gostaria de ouvir de você assim, casos de body talking onde você foi, né, você teve no lugar de paciente, no lugar também sessões que você vem fazendo, que você já fez o curso e você está fazendo, enfim. Conta pra gente um pouco sobre isso. Tá. Então, vou contar antes de receber sessão, que inclusive você que fez, do Nanu, que é um cachorro meu que teve que tirar o baço, e eu acho que E aí, a gente fez sessões antes da cirurgia, que até estava me deixando com muito medo, que é um cão idoso, aí tinha uns riscos, ele é cardíaco, enfim. E aí, mas eu acho que uma coisa mais body talk, assim, o insight que eu tive na sessão foi dessa coisa de preparar o corpo, a consciência do corpo, a consciência daquele lugar, daquele órgão, para essa retirada, que às vezes, por exemplo, o baço meu que já sabia no Nanu que ele ia sair de alguma forma, né? O corpo já estava se preparando, já estava fazendo os caminhos diferentes, estava se despedindo, já estava de luto, e ao mesmo tempo que essa consciência do órgão estava ainda permanecendo. Então, o que estava indo foi a matéria. Aí a consciência, eu achei muito mágico, assim, primeiro que o Body Talk ajudou ele a se preparar com essa despedida, e não foi a cirurgia, aquela coisa que você falou da, né, da medicina tradicional e do Body Talk nesse sentido, que a cirurgia seria essa. O Body Talk não podia fazer mais nada, assim. Aí a gente tinha que apenas deixar eles abrir o corpo e tirar da matéria. Mas o que podia ser feito foi antes. Então, essa coisa da continuidade do tempo e espaço foi incrível. Como eu não sei explicar isso, porque eu acho que para mim foi muito incrível, me tranquilizou demais. Eu fiquei também o toque do Nanu, para a gente confiar na vida, né? Assim, foi muito bom para entender que a gente só pode ir até um certo ponto, mas também a gente tem que entregar para essa sabedoria inata, para a vida, assim, também, coisas que a gente não controla. Então, isso foi muito bom para mim, eu acho que, assim, eu achei, provavelmente foi muito bom para ele também, mas, assim, eu senti muita tranquilidade depois disso. Das sessões, eu tenho trocado bastante com outras integrantes do grupo, né, que fizeram a formação. E é muito interessante, que eu acho que assim, uma coisa que não é pontual, mas aconteceu umas 2, 3 vezes que eu sentei para fazer a sessão para a cachorrinha X. E a sessão não foi para a cachorrinha X, foi para a tutora. E aí foi no Mindscape que a cachorrinha entrou na salinha com a tutora, entregou a guia para mim, assim, falou, ó, entregou a tutora e saiu. Falei, essa sessão não é para mim. Muito legal. E aí fez muito sentido depois para a tutora. Eu falei, cara, não que tenha que fazer sentido para, né, para gente, mas isso é legal ver que às vezes ou uma vez um item não foi para a sessão foi para a cachorrinha, mas um item foi alguma orientação, foi indo para tutora, e aí depois foi se cristalizando, não sei se foi uma subseção depois, mas foi se cristalizando aquele item. Estava afetando o fígado da cadelinha, mas a história toda era da tutora. Vinha de um outro Então, contexto. é muito essa coisa fluida, né, entre as fronteiras, isso
acho curioso, assim, aconteceu algumas vezes. Que isso é muito legal que a gente aprende, né, no Bird Talk para animais, de que um animal inserido num contexto familiar, ele não se vê mais separado, Sim. né? A gente não deveria se ver separado. A gente, por algum motivo, passou a se ver separado, mas o animal, ele é muito nítido, é tão nítido que na sessão de um animal ali, né, como você está trazendo aí, uma parte da sessão, uma parte do que está sendo trabalhado precisa ser de um contexto, ou seja, precisa para equilibrar o complexo corpo-mente daquele ser, precisa equilibrar uma outra história, um outro contexto, um outro órgão, às vezes, um outro tecido, uma outra técnica para aquele humano, ou para o outro humano, enfim, que às vezes são famílias maiores, né? Ou para um outro bicho dentro da mesma família. Já aconteceu comigo, não sei se com você também. Mas é muito interessante ver isso, né? Dessa não separação, desse trabalho de coletivo, dessa organização coletiva mesmo. Eu não Uhum. sei se. E eu quero te ouvir, assim, porque para mim vem muito esse lugar também que traz muito essa coisa da culpa e do medo, né? Que às vezes, o tutor fala assim, puxa, mas vê essa informação, então a culpa é minha. E eu não sinto muito nesse lugar, eu sinto que os bichos, eles têm uma visão muito... não é sobre a culpa, é sobre, cara, não faz sentido eu estar bem e você tá mal, a gente tá junto. Como é isso pra você? Sim, acho que uma vez eu fiz acho duas coisas. Eu lembro de uma sessão para uma cadelinha que tem uma doença crônica, e isso é para a tutora muito grave, assim, uma grande questão, assim, pesa muito. E eu lembro que a primeira sessão que eu fiz com a cadelinha, para a cadelinha, ela meio que passou essa sensação, não foi uma palavra, assim, ela não falou comigo, mas assim, que eu senti uma paz tão grande, assim, ela sabe que ela tem essa condição, não tem nenhum sofrimento psíquico emocional em relação a isso. Ela é uma aceitação e uma doação que eu senti que é bem canina, né? De a cadelinha meio que me passou a impressão, a sensação de que ela sabe que ela tem essa condição por trabalhar, para a tutora poder trabalhar isso. E assim, na paz. Uma doação, é isso. Eu vim para meio que não foi isso que ela falou, mas a sensação meio que eu vim para isso. E se eu puder ajudar a tutora a resolver isso, é isso que eu estou fazendo. Enquanto isso, eu vivo minha vida, vou destruindo plantas e aprontando por aí, mas isso não foi assim o peso. Isso foi muito legal. Eu falei para a tutora, eu falei, cara, ela está ótima. Assim, tendo ou não tendo, não faz diferença para ela. É o que ela. É meio que que ela veio fazer, é isso, mas sem julgamento, sem peso, foi muito legal. E aí eu deu para entender que é mais uma questão da tutora. E Uhum. é só ela que pode virar essa chave, de tipo, cara, não é drama, não tem problema. E eu acho que até como lidam com a morte, né, bem leve. Assim, os contatos que eu tive são muito mais de aceitação. É isso que Sim. acontece e tal. E eu acho que uma coisa assim também que adorei, que a Jack falou várias vezes durante o curso, né, de que ter sentir pena, que eu acho que anda de mãos dadas com a culpa, né? Não é Sim. legal, você enfraquece aquele ser. Sentindo pena, isso pode ser para animal humano ou animal não humano, né? Assim, não é legal você sentir pena. Tem a compaixão, você pode, né, entender que está vendo, olhando, às vezes o testemunhar é muito mais importante do que o sentir pena, que aí você diminui, né? Então, eu gostei muito, isso ficou bastante que ela falou mais que uma vez, né? Falou no curso também. Sim. Eu gostei, tipo, cara, não, aí ela falou também, eles não querem que você sinta pena deles, porque eles não se veem assim, não se veem como Sim. vítimas. Eu acho que na sessão da cadelinha com a doença crônica, eu entendi isso um pouco mais, de sentir, né, um pouco, a gente acaba sentindo um pouco o campo daquele ser, né? Então deu Sim. para, foi isso. E esse não sentir pena, eu sinto muito nesse lugar de quando eu olho para aquela condição e falo, ok, porque às vezes também essa dona ela ainda não dá conta de romper com aquilo que ela está Uhum. lidando, né? Mas quando eu olho para aquela condição e falo, ok, você dá conta, porque olha o seu corpo. Eu confio muito no seu corpo. Eu passei a confiar muito nos corpos, Uhum. né, na sabedoria dos corpos. Então eu estou ali numa observadora, mas eu passei a confiar muito
nos animais, muito nos meus pacientes. Eu sei que eles têm uma força, uma potência, que eu tô ali enquanto terapeuta, eu sinto você também muito nesse lugar, de a gente vai estar dando suporte para aquilo ali ter o seu melhor, a melhor organização. Somente aquele corpo sabe o caminho de cura pessoal. É, E a gente está ali para observar esse caminho de cura pessoal, né, Silvia? sim. Legal, que massa. E deixa eu te perguntar aqui, também dentro da sua jornada, e eu sei que a gente que fica apaixonado por esse sistema e por esse processo, como que é para você, assim, por que que você acha que outras pessoas, como, sei lá, pacientes ou, sei lá, como futuros terapeutas, poderiam, gostariam, deveriam não, mas poderiam, gostariam de entrar para essa jornada do Body Talk, tanto como pacientes como terapeutas também? Me conta na sua visão. Eu acho que para quem já é do Body Talk, que já tem, né, essa entrada, que já entrou e tal, eu acho que, de qualquer forma, mesmo não querendo, assim, se especializar em fazer Body Talk só para animais não humanos, opa, cadeirinha, eu acho Chegou aí para incrível participar. porque, porque exatamente, eu acho que é o curso que, para mim, pelo menos, mais ilustrou essa ideia da matriz, do coletivo, Uhum. que não tem essa separação. Então, eu acho que, assim, independente, isso também dá para levar para atendimento para animais humanos, né? Não precisa. Então, eu acho que, de qualquer forma, é um ganho. Eu achei o curso mais encantador dentro dos que eu já fiz. Assim, foi aí realmente que eu me apaixonei, acho, pelo sistema. Foi pelo Body Talk Animais. E eu acho que não tem como não gostar. Mas, assim, também... Mas, assim, para quem já é do sistema, eu acho que só ganha. Só ganha. Olha o Nanu que ali apareceu. A galera agora está concordando. E para... Oi? Aí, para quem não... Para atendimentos, eu acho que bom, deixa eu tentar me colocar no lugar de alguém que talvez nunca tenha ouvido falar. Eu acho que, assim, não exclui, eu acho que é legal o Body Talk, não exclui o tratamento alopático, não é para escolher um ou outro. Eu acho que ele apenas acrescenta, apoia e integra mais. Eu acho que só dá paz. Eu acho que também, para quem é tutor meio neurótico, assim como eu, é incrível. Me dá uma paz, porque você também se trabalhou junto. Eu acho que para quem se sente um pouco impotente, que tem um bichinho doente, se sente impotente e não poder fazer nada, eu acho que fazer uma sessão, receber uma sessão para o animal, ajuda demais nisso, porque você também se trabalha e você sente que isso você pode fazer. Você pode, né, doar seu campo de alguma forma para isso. Então, acho que não tem muito por que não fazer. Eu acho que só ganha com isso. E o Body Talk é muito respeitoso, né? Porque você pergunta antes. Você não faz uma sessão se o inato, né, aquele ser, o eu superior daquele ser não quiser. Então, assim, não tem como fazer uma coisa errada. E vai sempre pelo caminho que tem que ser. Então, acho muito isso. Acho que o Body Talk é um dos sistemas mais respeitosos nisso. Porque não acontece nada sem autorização. Então, não tem um ego de terapeuta que vai impor nada. Então, acho que, Mesmo que você assim, está trazendo aqui, mesmo que o tutor dê a permissão, o terapeuta ele também pede permissão para o animal. Não é isso que sim, você está trazendo? Que às vezes a isso. pessoa não entendeu, mas é isso, né? Não é só o tutor que chega ali, eu mando. Não, ele vem, ele traz, ele fez o primeiro movimento. Mas se o animal não sentir, não for do movimento daquele animal receber aquela sessão naquele momento, e eu até tenho um caso de uma paciente minha que eu chequei, por 4 vezes pós transfusão, a gente não conseguiu fazer sessão. Só o que eu consegui fazer era protocolo emergencial, e ela me dava muito, ela estava com sede de protocolo emergencial e acesso. Então a gente fez muito protocolo emergencial e acesso, para lá na quarta vez, na quinta vez, a gente ter autorização para uma sessão. Aí ela estava para poder receber a sessão. O Então, essa Nanu, permissão. depois da cirurgia, não teve, até agora, não é prioridade, não teve o sistema dele.
o complexo corpo-mente não quis. Eu entendo isso como né, aquele silêncio, ele está precisando de um silêncio para se reorganizar, porque ele não precisa de interferência. Acho que tudo que tinha que fazer, que podia fazer, já foi feito. E Feito antes. agora... Então, assim, é muito um método muito seguro, né, nesse sentido. Você não tem como fazer uma coisa errada, ou quebrar alguma coisa, ou piorar alguma coisa. Então, eu acho. Que legal, Silvia, ai, que delícia. A gente poderia, eu falo, né? Para mim é difícil fechar as entrevistas, porque é um papo tão gostoso, a gente poderia ficar aqui trazendo casos, É, situações, experiências, é muito gostoso falar, porque são vivências muito únicas e muito ricas, né? Mesmo o paciente que você atende, aquele mesmo paciente ou aquela mesma família há tanto tempo, cada sessão tem um aprendizado, uma prioridade, uma especificidade muito rica, né? Muito nova e muito única. Então, quero te agradecer mais uma vez por esse momento, por essa partilha. Quero dizer para todo mundo que a Silvia também está atendendo, eu também atendo. Temos outros terapeutas Body Talk para animais que estão nesse movimento de se aprimorar, se aperfeiçoar, né? Nesse movimento de atendimento dos animais não humanos e dos humanos também. E que a gente vai ter também o curso em novembro, então fica o convite para quem quiser vir fazer o curso, quem já é da matriz, quem não é e tem interesse em futuras turmas, também pode contactar a gente. Vou botar também a rede social da Silvia aqui, a minha e a da Nivana, e a gente vai mantendo o contato, vocês vão ter acesso a tudo, tá bom? Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Silvia? Gostaria de te ouvir. só obrigada também pelo convite, adorei o papo. E isso, que tenha mais. Que legal. Vamos bolar mais ideias, então. Tá Um bom. beijo, Silvia. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.